vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês pela Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. Hoje nós vamos começar uma live e antes disso nós teremos uma apresentação. Então eu vou chamar a nossa representante. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar com vocês. Para a gente iniciar. Vamos lá? Um momento, por favor. Quero agradecer. É a Daniele. É a Daniele Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a Juliana, a Renata, a Lucinéia, a Valéria, a Cris, Mara, muito agradecida. Sejam todos bem-vindos. Só tô aqui organizando. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Doutor Eduardo também está aqui com a gente. Muito bom. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui acompanhando a entrada de todos vocês. Obrigada, Dani. Obrigada, Suzana. Será um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre o estresse e sobre a relação entre o estresse com toda a nossa vida pessoal, profissional, com as nossas procrastinações. E o doutor Eduardo também vai falar um pouquinho conosco sobre essas grandes adversidades que acontecem, principalmente com relação ao nosso cérebro. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando. Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite seu, das faculdades. É muito bom nós podermos conversarmos sobre um tema tão em voga e que afeta praticamente todos os seres humanos, para não dizer o mundo animal e o mundo vegetal, porque com essas queimadas, com essa devastação da natureza também, as plantas sentem muito e elas são submetidas a um estresse. Então é importante nós compartilharmos as nossas experiências para que possa servir de inspiração para o maior número de pessoas para tomar ações e atitudes para que possamos ter uma vida em equilíbrio. Muito agradecida. Primeiramente, então, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou docente convidada pela Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, que em breve, agora no final de novembro, estarei com um curso, né, de extensão sobre a parte da saúde mental, o autocuidado, o estresse e a síndrome do Carnot. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, quero agradecer. E estou também com o doutor Eduardo Silva, que ele tem autor do livro Sementes do Autossucesso, Sementes de Autoconsciência. Esse livro maravilhoso. O doutor Eduardo Silva é um neurocirurgião. Ele é docente da Faculdade de Medicina aqui do interior de São Paulo, da FAMERP. Ele trabalha justamente com todas essas questões que ele vai falar um pouquinho mais. Doutor Eduardo, fala um pouquinho do seu trabalho, por favor. Eu me formei na Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba.
Eu fiz residência e especialização em São José do Rio Preto e fui convidado para trabalhar aqui. Desde 82 eu fui concursado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na FARMERP, onde eu dou aula, e fui convidado por você para dar aula de inteligência emocional na UNIRP, Universidade Rio Preto. Eu criei há um ano, 18 meses, um simpósio de cérebro em alta performance com o objetivo de passar meus conhecimentos, minha experiência para o maior número de pessoas para que eles possam entender como funciona o cérebro, como que é a fisiologia cerebral e como obter sucesso, saúde e paz de espírito usando o cérebro a seu favor. Muito bom. Acompanho o seu trabalho há muitos anos. Eu acho que há 18 anos, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre essa área. E nós vamos começar hoje com um tema, doutor Eduardo, que é extremamente importante e que tem acometido a nossa vida, principalmente no momento que a gente está. Quero agradecer imensamente a Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. Aqui a gente está vendo pessoas de todo o Brasil, de hospitais que são conveniados, de toda uma rede muito grande. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a toda a equipe da Faculdade de Ciências da Saúde, sobre essa oportunidade. Então, para a gente começar, eu gostaria de perguntar para você, doutor Eduardo, sobre por que no momento que a gente está vivendo, a gente tem percebido um elevado índice de estresse na nossa vida? Normalmente, Juliana e a todos que nos assistem, o estresse ele existe desde que o homem veio para a face da Terra. Então, na época da caverna, as pessoas elas tinham os desafios naturais delas, que era enfrentar as feras. E por isso que eles viviam na caverna e normalmente usavam, depois foi descoberto a fogueira, o fogo, e viviam em tribos. Porque uma pessoa para enfrentar um tigre é uma coisa, agora 10, 20, 30 é totalmente diferente. Então houve essa necessidade de aproximação e de relacionamento. Então desde aquela época os desafios já eram enormes, porque eles tinham que ser caçar essas feras ou eles eram a caça dessas feras. E por isso que para eles obterem comida, então era um desafio a cada momento, eles não sabiam se iam ser comidos ou eventualmente se eles poderiam matar essas feras. Então já tem esse desafio. E na evolução da humanidade, o estresse ele faz parte. Nós podemos dividir o estresse em eu-estresse. O que é o eu-estresse? É um estresse benéfico que nós podemos considerar. É uma produção... Positivo, né? É positivo. É uma produção de principalmente cortisol, adrenalina e noradrenalina nos níveis que nos capacita e nos dá energia. Agora, quando a pessoa ela não tem essa produção equilibrada de tanto desses neurotransmissores, hormônios, o que acontece? Elas ficam numa situação que eu chamo de neurastenia, ou seja, uma fraqueza do cérebro. Elas ficam cansadas, sonolentas, elas ficam confusas, elas não têm energia para nada. Então isso leva a uma situação de exaustão. E o estresse, quando está no nível muito acentuado, inclusive quando ele chega no nível máximo, é denominado sempre de burnout. Burnout nada mais é do que exaustão ao último extremo. E nessa situação, ele compromete cada célula, ele compromete cada órgão do nosso corpo e no nosso cérebro. Uma das regiões que ele mais compromete é a região do hipocampo. A região do hipocampo ela é responsável pelo arquivamento e processamento das memórias, principalmente memória de curto prazo para memória de longo prazo, e, além disso, ela também tem uma função importante na regulação do ciclo circadiano. Por isso que é importante nós aprendermos a ter esse domínio
porque a partir do momento que nós temos o domínio do estresse, nós colocamos como a doutora Susan Andrews, antropóloga, psicóloga de Porangaba, mestre, doutora em meditação, quando nós colocamos o estresse a nosso favor, nós temos benefícios. Quando o estresse é contra a nossa integridade e a nossa saúde, aí nós estamos em desvantagem. Exatamente. Doutor Eduardo, então, um ponto positivo, importante para que todos estão aqui, que você citou muito bem, é a questão do destresse, que é o estresse saudável, né? Que leva a gente a uma ação. Então, sem o estresse, né? Sem essa preocupação de uma maneira controlada, equilibrada, muitas vezes a gente não se responsabilizaria por questões importantes do nosso trabalho, pelo autocuidado, pela situação com relação à nossa carreira, com relação à nossa vida pessoal. Então, esse é o estresse positivo, o eu-estresse, que leva a gente, muitas vezes, a forçar a nossa vontade, que é a palavra força de vontade, que muitas vezes a gente não tem essa aptidão natural de fazer exercício, né? Lembro, nessa pandemia, 2 meses, a gente acordando, aquele trabalho que você fez de manhã, todos os dias, 6 da manhã, né? Acordando cedíssimo e fazendo a meditação, fazendo atividade física. O que faz a gente fazer? A gente agir numa situação dessa. A força de vontade em querer melhorar. Esse estresse da força de vontade. Seria isso, doutor Eduardo? Justamente. Para que o homem ele se mova, ele tem que ter uma motivação. E o que tem observado nos tempos atuais? As motivações, as pessoas não dão um valor e muitas vezes elas estão sendo motivadas externamente. Por exemplo, a maioria das pessoas trabalham porque vai ter uma remuneração, isso é lógico. Agora, além da remuneração, é importante a pessoa ter uma satisfação pessoal, ela se sentir útil e sentir que ela está fazendo uma diferença. Isso independente da profissão. A pessoa pode ser um médico, um advogado, um dentista, pode ser um faxineiro, um lixeiro, mas dentro do trabalho dela, ela é muito útil. E ela tem que aprender a se sentir valorizada. E por isso precisa ter essa motivação, que eu chamo de motivação interna. Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou estudando? Por que eu estou fazendo essa atividade? Por que eu sou voluntário numa obra assistencial de caridade? Então, tudo é importante como um projeto de vida. É você fazer com um motivo. E esse motivo não é só um motivo físico, é um motivo principalmente emocional e vou mais longe, principalmente espiritual. Isso que realmente é que traz satisfação e gratidão para o ser humano trabalhar e trilhar o que ele precisa ser feito. Certo. E um dos pontos importantes, o que tem levado as pessoas, doutor Eduardo, a estar com esse excesso de estresse, que leva ao que a gente chama de estresse, que esse estresse crônico que pode ocorrer, como você falou, o esgotamento, né, com a síndrome de burnout, que é essa sobrecarga excessiva, que você não vê ferramentas. Fala um pouquinho sobre esse excesso e o que pode acometer na vida das pessoas, esse excesso de você não corresponder com as situações e ele se torna sobrecarregado, esgotado emocionalmente. Esse estresse negativo. O estresse negativo, ou de estresse, como você falou, Juliana, ele é muito... ele compromete cada célula do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo. A partir do momento que as pessoas não têm esse autocontrole, essa homeostase, essa harmonia, o que acontece? Há uma produção excessiva de hormônios. E principalmente os hormônios cortisol, adrenalina e noradrenalina. Quando eles estão produzindo numa situação eficaz, ela é benéfica para o nosso corpo. Agora, a partir do momento que haja uma excessiva produção de hormônios,
o que vai acontecer? Vai lesar e danificar o nosso corpo e, especificamente, o nosso cérebro. Ele vai lesar cada neurônio e, principalmente, os neurônios, como eu falei anteriormente, da área do hipocampo. E o hipocampo tem uma função muito importante, além de controle do ciclo circadiano entre o estado de sono e vigília, é ele que vai armazenar, é ele que vai facilitar o aprendizado e a memorização. Ele vai levar a memória, processar a memória de curto para a memória de longo prazo. E a partir do momento que as pessoas não têm esse autodomínio, esse autocontrole, eu vou fazer uma analogia com uma conta de banco. Imagina que a pessoa tem 10 mil no banco, reais. E devido ao estresse, e o estresse está relacionado a um sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Sistema nervoso autônomo, ele é responsável por 90% das nossas ações. E ele fica a parte subcortical, no que nós denominamos de encéfalo e no tronco cerebral. A partir do momento que o sistema nervoso autônomo, e principalmente o simpático, que é o que nos dá energia, fornece energia, ele está sendo exaustivamente usado, aquela energia que nós teríamos para aumentar a nossa imunidade, para promover uma paz interior, para nos dar força, para nos dar vivacidade, motivação, ela está sendo gasta sem necessidade, pelo uso excessivo do simpático. Isso aí há uma perda de energia devido ao excesso de estresse. E voltando àquela analogia da conta bancária, se a pessoa eventualmente gasta 5 mil dos 10 mil, então ela ainda tem um pouco de reserva. Mas a partir do momento que ela gasta os 10 mil, ela está sem reserva nenhuma, e eu vou mais longe, sem reserva energética e sem reserva imunológica. Então, qualquer coronavírus, qualquer fungo, bactéria, parasita, num corpo que está sem energia, ele se aproveita. Então, por exemplo, o fungo, nós sabemos, e mesmo as bactérias, nós temos uma simbiose com os fungos e as bactérias. A partir do momento que a nossa imunidade cai, eles se aproveitam da nossa fraqueza física, mental, emocional, e eles começam a se multiplicarem e provocar, inclusive, várias doenças. Então, para que nós tenhamos esse autocontrole, é importante nós aprendermos a estimularmos o nosso parasimpático. O simpático, ele acelera, gasta energia. É super importante nas condições de luta, fuga ou, eventualmente, congelamento. Agora, a partir do momento que nós excedemos ou gastamos muito, ele começa a ficar com déficit. Aí nós precisamos aprender a utilizar o parasimpático. O parasimpático restaura a nossa energia, armazena energia e nos dá equilíbrio. Então, voltando à analogia da conta bancária, se a pessoa de 10 mil gastou 5, depois gastou 10 e está 15, ela está doente. Ela está doente física, mental, emocional e espiritual. Ela está doente por quê? Porque ela usou demais a energia, e a energia e o tempo é finito. Por exemplo, 1 segundo que eu falei agora não voltou. E a energia é a mesma coisa. Se nós gastamos muita energia para sermos saudáveis, nós vamos ter que lutar para equilibrar um possível desajuste, não só psicossomático, mas também biológico, físico, como uma doença. Excelente. É tão importante essa reflexão, né? Se a gente entender e tiver mais autoconsciência, da gente perceber os efeitos das nossas emoções, que podem ser positivos, né, e negativos, entender o quanto isso atrapalha, a gente levaria o nosso cérebro a agir de uma maneira muito mais equilibrada, e a gente aproveitaria dentro do nosso próprio corpo, né, que é aquela fala que a gente sempre costuma
fazer, doutor Eduardo, que a gente tem muitas coisas boas dentro da gente que a gente pode, o corpo cura, só que também o corpo destrói. E tem levado, quando a gente está falando desse momento, né, de Covid, momento de incertezas, momento de que isso a gente vê por um longo tempo da nossa vida, como isso sempre esteve presente, a questão dessa volatilidade, incertezas, que a gente passa, se a gente não souber, principalmente daqui para frente, em que a gente vai ter muito mais cobrança, muito mais incerteza e instabilidades, e que a gente não pode paralisar por conta de todo esse cenário desafiador. E a gente tem que ter um momento de ação, porque existem pessoas que estão paralisando a sua vida, paralisando, estagnando a sua vida pessoal e profissional por conta de não saber agir, que leva à procrastinação, que você adia coisas que são importantes para fazer, seja ela um estudo, seja ela uma vida profissional, seja ela uma questão pessoal da sua vida, você procrastina. Você leva cada vez mais empurrando as coisas que são importantes da sua vida para fazer, porque você está tão sobrecarregado, tão sem organização mental e, no caso, as informações, né, cerebrais tão estimuladas inadequadamente que a gente leva à estagnação. O que, além dessa questão da procrastinação, pensando na questão da memória, doutor Eduardo, o que você poderia passar para as pessoas aqui que estão com a gente, a importância que tem o controle do estresse com relação à nossa memória? E por que ela é tão importante na nossa vida? Isso é um tópico muito interessante, Juliana, porque eu tenho feito um trabalho com pessoas e com o intuito de prevenir pessoas com déficit cognitivo. O que eu tenho observado na medicina tradicional, essa medicina não só do Brasil, Estados Unidos e Europa, as pessoas, elas estão, eu particularmente, quando eu estudei, eu fui educado para curar doenças. E a medicina oriental, o enfoque deles é prevenir doenças, não deixar a pessoa adoecer. E nesse enfoque das demências, do Alzheimer, uma das analogias para que os pacientes entendam, eu falo o seguinte: eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre o leite derramado, que é um adágio popular. Normalmente, para quem não sabe, quem é mais novo, o leite é o seguinte: você está com uma vasilha de leite e você deixou cair numa terra. Você não vai tomar mais o leite. E o que eu falo é que a medicina, infelizmente, a tradicional, eles fazem. Eles olham, o leite está numa vasilha, a pessoa está inclinando. Eu vou até pegar aqui uma garrafa. Então, imagina isso aqui. Está inclinando, 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 inclinando. E elas ficam olhando. Elas, quem fala? Que eu falo? Os médicos, os neurologistas, os psiquiatras. Eles ficam olhando, olhando, olhando. Aí, caiu. Aí eles olham ali embaixo. O leite derramou. Então, qual que é a analogia? A hora que já tem uma doença neurodegenerativa, tipo Alzheimer, Parkinson, e mesmo às vezes esclerose múltipla, numa fase já adiantada, infelizmente não tem nada que fazer mais. É dar um acompanhamento. E o que está sendo minha abordagem atual? De tanto ver as pessoas sofrerem, eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Então, minha abordagem atual não é esperar. A hora que o paciente me procura e eles falam assim, já estou esquecendo, eu já estou com confusão mental. Eu não espero o leite. Eu faço uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação, eu peço uma avaliação com a neuropsicóloga para ver como que estão as funções cognitivas. Eu faço uma avaliação através de uma ressonância, faço uma avaliação através de um painel de aproximadamente 50 exames para avaliar como que está os hormônios, como que estão as vitaminas, como que estão os minerais, como que está a série branca, a série vermelha.
E com isso, a imunidade também, e com isso, se eu perceber que uma pessoa, por exemplo, tem falta de selênio, falta de zinco, falta de vitaminas, principalmente a B12, o complexo B, a vitamina D, eu passo uma correção e com isso, só isso já resolve, numa fase inicial, esses déficits cognitivos. E tem os últimos trabalhos mostrando que quando a pessoa ela cuida, mesmo que ela está numa fase inicial de comprometimento do déficit cognitivo, perda da memória, se for cuidar do cérebro dela, o que acontece? Mesmo que ela tenha uma carga genética, uma possibilidade de desenvolver o Alzheimer, ela pode adiar de 5, quando é feita uma avaliação no início, até 30 anos. Isso já existe na literatura médica. Então, é possível, nós da área da saúde, ajudarmos as pessoas, elas em vez de ter Alzheimer aos 60 anos, que tem aos 90. Em vez de ter aos 70, que tem aos 100. Então, por isso que é importante, no início de um comprometimento de memória, até eu vou longe, mais longe. A minha filha, 11 anos, eu já cuido dela para que, há alguns anos, ela possa, se eventualmente for um dia ter demência, em vez dela ter aos 90, que ela tem depois dos 100 anos. Então, eu já cuido dela, eu já cuido da saúde dela, como da minha saúde e da saúde da minha esposa e dos meus familiares, para que eles possam ter a melhor qualidade de vida, com memória, com lucidez, com energia, e que elas possam ter raciocínio, elas possam ter uma condição de pensar, de planejar a vida, e que elas possam aumentar o que nós chamamos reserva cognitiva. Inclusive, eu até vou me estender, é um trabalho feito pelos médicos da USP de São Paulo. Eles avaliaram os docentes que tinham doutorado, pós-doutorado, e os caboclos da Amazônia, da mesma faixa etária, sem comprometimento de pressão arterial, sem diabetes, sem comprometimento cardíaco. Então, eles fizeram um levantamento por 20 anos e 30 anos, pessoas acima de 60 anos, e observaram. É lógico que tem muitas variáveis, mas focando na parte cognitiva, na reserva cognitiva, que os livros docentes da USP, eles desenvolveram déficits cognitivos, demência ou Alzheimer, 10 a 20 anos depois dos caboclos. E uma das reservas é justamente a leitura, a utilização da mente, o raciocínio, o planejamento, a imaginação, a visualização. Excelente, doutor Eduardo. Quando a gente fala disso, eu estava lembrando muito os exercícios que a gente pode fazer. Lembro da nossa aula de inteligência emocional, dos exercícios, e recomendando, para que tem muitos aqui, pessoas que trabalham e que estão buscando, né? Que estão buscando a todo momento esse autocuidado, foco, atenção e concentração, né? Eu também trabalho dentro da psicologia com a prevenção através da psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, que foi uma coisa nova. As pessoas só buscavam isso quando já estava com transtorno mental, com transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. E quanto mais a gente tem ferramenta de autocuidado, né, doutor Eduardo, mais a gente consegue prevenir, porque prevenir é sempre mais eficaz, mais barato, com certeza, menos desgaste, etc, etc. Que exercícios, né, lembrando da nossa aula, né, que exercícios que você pode recomendar e ferramentas para que as pessoas possam melhorar essas questões cognitivas e questões de realização na sua vida? Eu tenho, inclusive, para quem tiver interesse, tanto no meu Instagram de abril e maio, vários exercícios,
E também no YouTube, Cérebro em Alta Performance, eu tenho uma aula que eu recomendo, chama Sua Mente Pode Mais. Foi ministrada em Belo Horizonte há 5 anos e ela continua atual, na minha opinião. E lá tem vários exercícios que as pessoas podem fazer com calma. Agora, para uma live de momento, eu vou mostrar alguns exercícios que melhora a estimulação cerebral, melhora a circulação cerebral e, com isso, melhora a energia também. São coisas fáceis, práticas. Eu faço isso todos os dias. Minha filha, eu oriento para ela fazer antes de estudar, principalmente. Então, vamos lá. Uma coisa assim, bem prática, como você pediu. Primeiro, sentar em posição ereta, respirar lenta e profundamente, pelo menos umas 3 vezes, para interiorizar. E aqui, nesse ponto, que é chamado ponto do Karatê, ela é bem energética, fazer esses movimentos. Isso umas 9 a 18 vezes, eventualmente pode ser feito até mais, mas como nós vamos demonstrar, eu vou fazer relativamente pouco, só para vocês entenderem. Aqui nessa região, occipital, importante é estar respirando, coluna ereta e concentrado, bem atento. Depois, aqui nessa região, depois no vértex, em cima, no meio do crânio. Depois, nessa região supraorbitária. Depois, aqui, ao lado do olho, na têmpora, na região anterior. Todo mundo fazendo com a gente. Para quem chegou agora, a gente está com alguns exercícios que o doutor Eduardo está explicando para ativar nosso funcionamento cognitivo. Agora, abaixo dos olhos, pode ser com 2 ou 3 dedos. O importante é um ritmo, não precisa ser força, manter o toque, manter a respiração. Agora, na região do lábio superior, e sempre estando focado na respiração, procura se concentrar, respira, é como uma meditação guiada, depois no lábio inferior. Enquanto isso, nós temos oportunidades de energizar o nosso corpo. Agora, na região da clavícula, aqui, na porção média da clavícula, dos 2 lados. Para aumentar a nossa imunidade, aqui na região do externo, aqui minha linha mamária, um pouquinho para cima, 3 centímetros abaixo da clavícula, inclusive pode bater com o punho fechado e então isso estimula o timo. Eu vou levantar um pouquinho. Aqui está os meus mamilos, na região costal, onde nós pegamos a costela, na região costal, bater. Para ninguém ficar com sono perto do almoço, né, doutor Eduardo? É tão gostoso, já tá assim, dá uma sensação já de bem-estar. É porque isso vai aumentando a energia. São pontos de meridianos que liberam energia. Então, na região central, depois na região da axila. E volta no ponto karatê. Agora, para aprender, uma coisa que eu ensino e sempre cobro da minha filha, uma conexão muito grande entre o coração e o cérebro.
O coração, ele é o órgão que mais envia estímulos para o cérebro. Então, é importante nós sabermos disso e, além disso, o cérebro ele produz uma energia elétrica. Quando se faz um eletroencefalograma, então tem uma energia elétrica captada pelo eletroencefalograma. O coração, além de uma energia elétrica, ele produz uma energia eletromagnética. Então, o coração ele é muito mais potente em termos de campo energético do que o cérebro. Então, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso aprendizado, o nosso foco, a nossa atenção e a nossa concentração, quando for estudar, quando for dirigir, quando for fazer todas as atividades. Então, fazer um aquecimento das mãos. E importante lembrar, sempre estar focando na respiração. Isso não é para ficar pensando em futebol, ou em política, ou alguma situação. É concentrar. Você está se beneficiando dessas energias. Então, põe a mão esquerda no coração. Para quem eventualmente não saiba, é como se fosse fazer uma transferência, por exemplo, acaba a bateria do carro. Aí você pega uma bateria nova, vai lá, pega do coração, que é uma bateria nova, e traz para o cérebro. Então, isso daqui, ó. Então, você põe a mão aqui, continua respirando. E você está emitindo. E, se quiser potencializar mais, imagina que você, através do seu coração, você está recebendo uma energia eletromagnética, está passando pela sua mão esquerda e está subindo pela sua mão direita e energizando a tua cabeça. Então, depois, para dar continuidade, aqui na região, a mão acima da orelha, pegando a região temporo-frontal parietal, o máximo que você conseguir, e mantém a respiração. E você pode fazer a visualização, pode imaginar, isso te leva a potencializar essa carga energética para o seu cérebro. Depois, mantém, muda de mão. A mão direita no coração, a mão esquerda na região frontal. Mantém a respiração, a concentração e visualize a energia saindo do coração e indo para o cérebro. E depois, mais uma vez, agora, para completar essa área do cérebro no lado esquerdo. Então, a mão no coração, respiração e visualização. Isso aí é como tenha essa experiência. E para finalizar, uma mão na frente, outra atrás. E, por exemplo, eu faço muito isso antes de eu fazer uma atividade importante, de eu for eventualmente dar uma palestra, viajar, para manter minha concentração, aumentar minha concentração. Eu faço isso aqui, é uma ligação entre a região anterior do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele é o maestro, ele que gerencia o nosso cérebro, com a região occipital. Isso faz uma maior conexão entre os neurônios. Tem vários outros técnicas, mas eu acho que é importante essas básicas. Como eu falei, quem tiver interesse, vai no Cérebro em Alta Performance, tanto no Instagram quanto no YouTube, que vai ter isso. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, Juliana, se você me permitir, é sobre uma técnica de procrastinação. O que nós podemos fazer com a procrastinação? Excelente. Olha o bem-estar que isso já dá. Só junto. Isso te dá energia.
Exatamente. E por isso que eu falei, o importante é a pessoa sentir o que é a procrastinação. A procrastinação nada mais é do que uma falta de energia, uma falta de motivação, uma falta de ação. As pessoas têm que fazer determinadas atividades. Então, ela fica adiando. Só que a partir do momento que ela fica postergando, que ela fica adiando, ela está perdendo tempo, está perdendo muitas vezes dinheiro, está perdendo saúde, está perdendo energia. Imagina que uma pessoa, como eu vou dar um exemplo do cérebro, que começou a ter uns lapsos de memória muito pequenos. E elas falam, não, eu vou procurar uma avaliação com um neurologista para ver se tem algum comprometimento. Não, não precisa procurar. A hora que tem Alzheimer, a família sai desesperada, já querendo, eu quero melhores médicos, aqueles que têm condições do mundo, dos Estados Unidos, só que não cuidou do básico. E uma coisa que eu falo para os pacientes, a pessoa mais próspera do mundo, ela paga os melhores médicos, ela paga os melhores hospitais, centros de saúde, só que ela não paga para recuperar a saúde. E a procrastinação, então, ela pode levar, inclusive, à perda de saúde ou à perda de um bem-estar e pode provocar doença. Eu oriento duas técnicas. Primeiro, a partir do momento que a pessoa está sentindo que está procrastinando, então ela tem que fazer uma autoavaliação. Por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação e estou procrastinando. Ou você faz um planejamento e enfrenta, ou você fala, acabou, eu não vou fazer mais. Porque essa indecisão, você está perdendo tempo, energia e dinheiro. A pessoa, um exemplo bem prático, Juliana, todos nós sabemos que é fundamental as pessoas fazerem atividade física. Quantas pessoas, agora nós estamos chegando próximo ao final do ano, vai fazer uma listinha, no dia 1º eu vou cuidar da dieta, eu vou cuidar da alimentação, atividade física, eu vou controlar meu estresse e vou fazer isso. Chega no carnaval, 75% a 80% das pessoas esqueceram. Então, a técnica que eu oriento para procrastinação, a procrastinação negativa é aquela que nós já estamos procrastinando. A procrastinação positiva ou proativa, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, um exemplo bem prático para quem gosta de comer chocolate. Suponha, Juliana, que você, ou quem não esteja assistindo, coma 200 gramas de chocolate com açúcar por dia. Nós sabemos que isso é altamente maléfico para o cérebro. O cacau é altamente benéfico, desde que não tenha junto açúcar e nem leite. Então, vamos ao exemplo. Ela come 200 gramas de chocolate com leite e açúcar. O que ela pode fazer? Teoricamente, a pessoa já está viciada. Então, o vício de cocaína, de drogas ilícitas e mesmo o álcool, a pessoa ela tem que ter uma força de vontade e um alto controle muito grande para ela, num dia para o outro, parar. Então, o que eu oriento? Se ela come 200 gramas, a partir de amanhã, se ela come todos os dias, e que isso seja rotina na vida dela, a partir de amanhã, ela vai comer 100 gramas. Passa uns 5 dias comendo 100 gramas. Depois, ela não deixou o chocolate, só que ela já está ganhando, porque ela já está diminuindo os efeitos deletérios do açúcar e do leite. Então, passa mais uma semana, ela vai para 80 gramas. Passa uma semana, ela vai para 50. Depois, ela vai para 25, vai para 20, até ela chegar num dia de autocontrole. Eu comando minha vida. A partir de hoje, eu não vou precisar de uma válvula de escape, de um amuleto para me poder levar a vida de normalidade. Então,
através da redução da quantidade. Isso é feito no desmame de drogas. A pessoa que toma 10 medicamentos psicotrópicos, neurolépticos, hipnóticos, se tirar de uma vez, a pessoa pira. Então, porque o cérebro já está viciado, o corpo está viciado. Então, reduz gradativamente. E a outra maneira de uma procrastinação proativa é o seguinte: eu como 200 gramas de chocolate todo dia. Eu acordo às 7 horas da manhã e vou lá comer. E o que você pode fazer para, eu não falo enganar, mas para reeducar o teu cérebro, para treinar o seu cérebro? Em vez de eu comer às 7 horas da manhã, eu vou comer às 12 horas. Aí você passa o seu dia, respirou fundo, fez essas técnicas, meditou, concentrou. Aí o que você faz? Chega meio-dia, fala, não, eu estou tendo domínio, eu estou tendo autocontrole, eu só vou comer após o jantar, após as 19, após as 20 horas. Chega às 19, 20 horas, jantou, fala, eu mando no meu corpo, eu escolho ter saúde, então hoje eu não vou comer. Então isso aí é uma procrastinação de adiar um evento maléfico. A procrastinação já fala em adiamento. Se você adia uma coisa boa, por que você não pode adiar e apagar uma coisa ruim? Então, essas são as dicas que eu dou para as pessoas se treinarem. É lógico, o cérebro, ele é condicionado. Eu entendo isso, eu estudo isso, eu convivo com isso, eu sei o quão desafiante é uma pessoa deixar uma cocaína, uma droga, deixar um cigarro, deixar o excesso de comida. Então, há maneiras de que nós possamos utilizar essas duas técnicas e treinarmos, e nós sermos bem-sucedidos e termos o controle, não só do nosso cérebro, mas principalmente da nossa saúde. Muito excelente. E sem contar que a gente começa a mudar um padrão mental de mudança do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Porque eu vou me comprometer comigo. Então, o que acontece? A gente vai tendo cada passo que a gente conseguir. Então, mini metas, colocar pequenas metas, fazer uma lista, né? Uma recomendação diante do que o doutor Eduardo colocou, uma lista de coisas que são importantíssimas a gente fazer, que a gente vai adiando. Elas que geralmente são o que a gente é pago para fazer, o que a gente sonha em fazer, o que a gente tem como propósito de vida. E olha que o doutor Eduardo falou sobre propósito, a importância que tem isso. Então, o que é importante eu fazer e o que não é importante eu fazer, que eu tenho que delegar, que eu posso delegar ou utilizar o propósito proativo, de fazer as coisas que eu preciso fazer e deixar de lado, procrastinar aquilo que não serve na minha vida. Falando não, postergando no sentido de você delegar alguma coisa. Então, colocar nessa lista e o que é circunstancial, que em algum momento eu preciso fazer. Infelizmente, as pessoas gastam maior tempo fazendo aquilo que não é importante. Então, ela faz por outro, ou do meu trabalho, que não me traz resultados, né? E aí, o que é esse ciclo vicioso, né? E o virtuoso mudar? Quando a gente coloca pequenas ações e começar a agir e celebrar pequenas conquistas, a gente vai tendo mais autoconfiança. A autoconfiança de acreditar que a gente é capaz me traz a autorrealização. E a gente evita procrastinar coisas que são saudáveis e importantes na nossa vida. Doutor Eduardo, para a gente finalizar, que o horário voou, quero agradecer a cada um de vocês. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final diante dessa live tão importante pela Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. O que você deixaria de recomendação final, de uma reflexão final sobre a live de hoje? É importante nós, como você acabou de dizer, termos objetivos, termos metas, e o importante, hoje é lógico que não deu tempo de nós falarmos sobre neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de plástica
é muito grande. Então, tudo que um ser humano já fez, como disse Jesus Cristo, você pode fazer igual ou melhor. Então, isso depende realmente de motivação, de entusiasmo, de aprender que você é maior do que a sua procrastinação, e aprender que você é maior que os seus desafios e que você pode conquistar a sua independência de saúde física, mental e emocional. Nossa, doutor Eduardo, muito agradecido pelo mais um momento. Tenho certeza que nós vamos estar em outra oportunidade aqui também para falar sobre isso. E com certeza a importância que hoje ficou sobre o nosso autocuidado, que vale a pena. E é tão gostoso, né? Todos vocês aqui que têm contatos muito na área da saúde, como é importante a gente ouvir do médico a prevenção, né? A prevenção, o autocuidado. E é com isso que eu vou me despedir de todos vocês, agradecendo a Dani, toda a equipe de comunicação, a Suzana, a Bia, todos vocês e cada um de vocês que estão aqui, que eu conheço pessoas de vários lugares que estão aqui. Muito agradecida, muita gratidão, doutor Eduardo, pela oportunidade de estar aqui falando coisas positivas e um legado para esse final de semana. Colocar no papel pontos importantes, parar de procrastinar. Tem aí já um convite para o curso sobre saúde mental, autocuidado, né, para evitar esse estresse e a síndrome de Burnout. Doutor Eduardo, vou fazer mais convites para você, parceiro, Obrigado. de produção, de admiração. Pessoal, muito agradecida. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado a vocês e à Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. Até mais, pessoal. Até mais.